Nós estamos em Gênesis 3. Os irmãos acompanharam a leitura. Vamos então caminhar um pouquinho nesse trecho. Oi? Não entendi. No final. Obrigado, William. No final a gente vai fazer. Obrigado por ter lembrado. A Helena também passou agora aqui perguntando que eles estão perguntando sobre uma música que eu vou apresentar no final com a Helena, e eu falei para o Williams também tocar com a gente. Você vai tocar? Vai? Ok. Mas é no final só então. Não é agora não. Mas obrigado por terem lembrado. Gênesis 3, 22 a 24. Nós estamos no finalzinho do capítulo 3, terminamos hoje o capítulo 3. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Aí a exposição. São somente 3 versículos e são 3 versículos fáceis de entender. Não são versículos difíceis de entender, são fáceis. E nós podemos tirar daqui as lições necessárias para a nossa vida, nossa alimentação espiritual. Como faço de costume, dividi esse trechinho, é um parágrafo aqui da escritura. Eu dividi esse parágrafo em 3 partes, e cada uma delas apontando para um resultado do pecado. O pecado traz resultados, todos. Nós sabemos disso, e são vários os resultados. Nós, quando olhamos para a escritura e estudamos a Bíblia, nós vemos os textos bíblicos falando sobre os diversos resultados do pecado. E aqui nesse pequeno trecho que lemos e que serve de base para a nossa exposição, esse pequeno trecho ele apresenta alguns resultados do pecado. Não são todos, é claro que não. Não é um texto exaustivo, não. É um texto que trata de todas as consequências que um ato contra Deus nos traz. Mas ele trata de consequências interessantes que é importante nós olharmos para elas e estarmos alertas acerca delas para que nós tenhamos cuidado na nossa vida cristã com o pecado. O pecado tem sido objeto de brincadeiras. Os pastores, a impressão que nós temos é que os pastores não falam sobre esse assunto. Parece que é um assunto esquecido, parece que essa palavra caiu em desuso, ninguém se preocupa, parece que o pecado deixou de existir, não existe mais. As pessoas quando fazem coisas que Deus reprova, elas geralmente chamam isso de outros nomes, às vezes consideram esses comportamentos doenças, às vezes chamam de palavras mais sofisticadas compulsões, desvios de comportamento, mas a palavra pecado ela não é usada a não serem brincadeiras, quando na realidade a Escritura leva esse assunto muito a sério, mostrando que o pecado é extremamente perigoso, e nós devemos considerar com muita seriedade tudo que a Escritura ensina sobre esse assunto, sobre a amartiologia, que é o termo técnico usado pelos teólogos para tratar desse assunto da amartia ou pecado. Nós temos no versículo 22, eu vou passar para os irmãos o esboço já de antemão, nós temos no versículo 22 o ensino de que o resultado do pecado é privação, o pecado priva as pessoas de algumas coisas, isso está no versículo 22, nós veremos o versículo 22, muito brevemente, simples o versículo 22, depois no versículo 23, nós veremos que o resultado do pecado é expulsão. O pecado gera isso, expulsão. E por último, nós veremos no versículo 24 que o resultado do pecado é obstrução. O pecado gera isso também, obstrução. Então, olhando para o texto, nós vemos esses 3 resultados do pecado, privação, expulsão e obstrução. Mas vamos olhar para os versículos e observar como isso acontece aqui no texto, como essas consequências estão expostas aqui no texto que está diante de nós. Prestem atenção, o texto diz: assim, então disse o Senhor Deus, e agora então o Senhor vai falar. E parece que o que existe aqui é um diálogo intratrinitário. É um diálogo dentro da Trindade. Deus conversa ali, é como se as pessoas da Trindade estivessem ali num conselho. E vejam o que o Senhor diz, ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Em que sentido isso aconteceu? Como o homem se tornou como um de nós? Diz ali Deus nesse concílio, nessa conversa, nesse diálogo intratrinitário. Como isso acontece? Ele diz, ele explica. Vem a cláusula seguinte explicando o que significa isso. O homem não é essencialmente igual a Deus. O homem não tem nada de divino. Ele é imagem e semelhança de Deus, mas na sua essência o homem não é divino. A ideia de que nós temos que desenvolver a nossa divindade, nosso potencial divino, essas coisas, tudo isso aí são ideias hinduístas. São ideias de nova era, são ideias heréticas de teologias orientais, de filosofias
orientais que se insinuaram no Ocidente começando a criar no homem a ideia de que o homem tem dentro dele uma fagulha de divindade. E isso muitas religiões atuais creem nisso, que o homem dentro dele, ele tem uma fagulha de divindade, ele tem que desenvolver essa divindade que está dentro dele. Então dizem, olha, você só usa 10% do seu cérebro. Eu não sei como é que mede isso. Não sei como é que tem um cerebrômetro para você medir quanto por cento você usa do seu cérebro. Mas dizem isso. De onde tiram isso? De onde vêm essas análises? De onde vêm essas aferições? Mas dizem isso. Se você usasse 20% do seu cérebro, você moveria as coisas só de olhar para elas. Embutido nesse discurso, que até alguns crentes falam às vezes, embutido nisso está a ideia de que nós somos divinos, nós somos deuses, nós temos poderes muito grandes e nós só não usamos esses poderes porque nós não sabemos usá-los, mas eles estão em nós, nós somos como que supermans. Mas não conhecemos o poder que nós temos. Temos um grande poder. Somos divinos. Somos deuses. Mas ainda não aprendemos a desenvolver. Isso é o que dizem. As pessoas dizem, olha, você tem um grande potencial dentro de você. Você tem que desenvolver esse enorme potencial. Não fala-se muito disso, de potencial. E com isso o homem é visto de forma muito otimista. Ele precisa apenas desenvolver isso. E como desenvolver isso? As religiões orientais ensinam, através da meditação, através do exercício mental. Então você aprende a desenvolver isso. Você pode olhar para um garfo e entortar o garfo se você usar a sua mente. Se eu tivesse poder na mente, eu não ia ficar entortando o garfo, tinha mais o que fazer com a minha mente poderosa. Mas dizem que você pode entortar um garfo com a sua mente. Eu uso a mão, é muito mais fácil. Entorto rapidinho. Mas dizem essas coisas que você tem esse poder para fazer isso. Quando o texto fala que o homem se tornou comum de nós, o texto diz isso falando dessa igualdade que o homem adquiriu com a divindade. Na sequência, o texto explica o que aconteceu. O texto mostra o que significa essa expressão. O texto diz que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. E então, mais uma vez, para aqueles que não estiveram nos outros sermões ou esqueceram os sermões anteriores, nós já nos deparamos com isso na narrativa de Gênesis. Nós já nos deparamos com versículos. Aqui em Gênesis, nos capítulos anteriores, nós já nos deparamos com essa expressão. O homem se tornar conhecedor do bem e do mal. A serpente disse a Eva, Deus sabe que quando vocês comerem esse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. A mulher olhou para o fruto e percebeu que o fruto era um fruto que era atraente porque ele podia dar conhecimento. E isso tudo era verdade. Aqui, nós temos a confirmação de que o que a serpente disse para Eva era verdade. Ela disse a verdade. Não contou toda a verdade. Elas falam que antes o homem desfrutava, o homem viveu o período e parou algo da sua mente ser semelhante a ele no conhecimento de alguma coisa. E a resposta é um retumbante sim. Isso é bom. É bom ser semelhante a Deus. É bom ter a mente semelhante à mente de Deus e adquirir o conhecimento do bem e do mal. Não é esse o problema. O problema é a forma como o homem adquiriu isso. E nós vemos aqui então que é possível alguém adquirir algo bom de modo mal. É possível. É possível você adquirir algo bom de modo mal. O homem adquiriu algo bom, conhecimento do bem e do mal. Bom, isso é bom, mas ele adquiriu isso através da rebelião, e aí Deus reprova, e aí vem o pecado. Não é aquilo que a pessoa adquiriu, é o meio através do qual ela adquiriu aquilo, a rebelião, o desprezo por Deus, e nós podemos estender isso para diversas áreas da nossa vida. Nós podemos conquistar um emprego, isso é bom, mas podemos conquistar um emprego através da rebelião, desobedecendo a Deus, sendo desonestos, mentirosos, traiçoeiros e adquirimos algo bom, mas por uma via de rebelião. Um moço, uma moça pode conquistar ou pode ter ou pode obter entre aspas um cônjuge, um marido, uma esposa e isso é bom, mas ele pode obter isso através da rebelião contra Deus, desprezando seus princípios, desprezando suas orientações, desprezando seus ensinamentos, e aí ele adquire, mas essa pessoa com quem eu me casei é uma pessoa boa, não é uma pessoa má. Ótimo, não. Estamos dizendo que essa pessoa é má, mas o modo como você obteve o seu cônjuge, conquistou o seu cônjuge ou chegou ao casamento. Você fez isso desprezando os princípios da palavra de Deus. E o Senhor reprova isso.
Não é errado obter um diploma. É importante obter um diploma, mas há pessoas que obtêm um diploma por vias desonestas, enganando, mentindo, burlando, e conseguem então as suas notas e conseguem então crescer na vida acadêmica através da desonestidade, através de expedientes desonestos. E isso então, quando o Senhor olha para isso, ele diz: o diploma é bom, tudo que você adquiriu é bom, o emprego é bom, o carro é bom, a casa, tudo isso é bom. Mas você adquiriu isso se rebelando contra a verdade. Você adquiriu isso desprezando a palavra de Deus e isso é pecado. E o Senhor, então, traz consequências à pessoa que age dessa forma. E é o que acontece no texto. Veja, o texto prossegue e o texto diz então assim ou consequentemente. Diz aqui o Senhor falando, ele diz, assim que não estenda a mão e tome também, assim como ele estendeu a mão e tomou. Fruto da ciência do bem e do mal que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O que o Senhor faz aqui? Aqui é que entra o que nós falamos. O resultado do pecado como a privação. O Senhor privou o homem do acesso à vida. O pecado sempre traz isso, privação. E quando nós olhamos para a sequência do texto, nós percebemos, o versículo 22 mostra mais a privação do acesso à vida. Mas quando nós olhamos na sequência do texto, o desenrolar da história nos versículos que vêm depois, nós percebemos que o pecado priva o homem não só da vida, o pecado priva o homem também do prazer, do conforto. E nós olhamos para isso, mas como? Como o pecado não gera o contrário? O pecado não traz prazer? O pecado não traz conforto? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o salário do pecado também é o desprazer? Também é o desconforto? Sim. O prazer e o conforto que o pecado traz são efêmeros, são breves, são passageiros. Sempre o pecado traz a privação da vida e a privação do prazer, a privação do conforto. A longo prazo, o pecado gera essas privações. Quando nós olhamos para o ensino geral do Novo Testamento, nós nos deparamos com um texto, por exemplo, como 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1 é um texto muito amargo. Se os irmãos pudessem transformar esse texto em alimento, os irmãos iriam fazer careta na hora de comer esse texto, se ele fosse transformado em alimento, por quê? É um texto amargo demais. É um texto do qual nós não gostamos. Nós não estamos, a nossa mente moderna ou pós-moderna não está acostumada com textos como esse. São textos muito pesados, muito severos, textos muito ameaçadores e, no entanto, são textos tão verdadeiros quanto o Salmo 23 ou João 3,16. Eles desfrutam do mesmo grau de validade e de veracidade que outros textos dos quais nós gostamos. Se você olhar, veja no capítulo 1, de 2 aos Tessalonicenses. Eles eram novos convertidos quando Paulo escreveu isso, tinham talvez alguns meses apenas de convertidos quando Paulo escreveu esse texto. E Paulo não poupa palavras para apontar para os crentes Tessalônica os perigos do desprezo contra Deus, os perigos do pecado, que envolvem privações, privação de vida, privação de conforto, privação de prazer. Isso tudo acontecerá com os homens que vivem no pecado. Vejam o que diz o texto, é muito amargo esse texto. Nós não gostamos de lê-lo e nem de pregar sobre ele, mas veja o que diz. O texto diz assim, 2 Tessalonicenses 1, no versículo 7, fala assim, e a vós outros, que sois atribulados, os crentes de Tessalônica estavam sendo atribulados por causa da fé. O texto diz que estes, os crentes de Tessalônica, estes receberão alívio, prazer, conforto, livramento, depois dessa fase difícil de perseguição pela qual eles estavam passando. Alívio, diz o texto, juntamente conosco. Isso virá, diz o apóstolo Paulo, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O texto de Tessalonicenses, tanto a primeira carta como a segunda carta são textos com uma grande carga escatológica. Muita gente estuda escatologia só com Apocalipse, mas Apocalipse não é o único livro escatológico da Bíblia. Os temas das duas cartas aos Tessalonicenses são temas predominantemente escatológicos. E Paulo trata disso aqui. Ele fala que os crentes, nós que hoje padecemos perseguições, dores e injustiças, o texto fala que nós teremos alívio. Quando isso vai acontecer? E o texto responde: quando você vai ter alívio? O texto diz que o alívio virá quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. É uma alusão à segunda vinda de Cristo. Se você espera alívio,
Antes disso, talvez você se frustre, porque talvez você não tenha alívio nenhum antes disso, em face das perseguições, das injustiças, das coisas que nós sofremos por sermos cristãos. E o texto diz que esse alívio, no entanto, não será trazido sobre todos. Eu não conheço a realidade espiritual de cada um aqui, mas esse alívio de que o texto fala é um alívio que é dirigido, que é prometido somente para aqueles que ele chama de vós outros, os crentes ali daquela igreja tessalônica, os crentes em geral. E o texto diz na sequência, o texto diz que o Senhor virá em meio à chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Notem, o alívio que o Senhor trará será somente sobre aqueles que o receberam, que são crentes que creram no Senhor Jesus Cristo, creram no Evangelho. Mas aqueles que não conhecem a Deus são os desprezadores de Deus. Eles não conhecem e nem querem conhecê-lo. Eles não o amam e nem querem amá-lo. Eles são totalmente indiferentes em relação às coisas de Deus, o caráter de Deus e a vontade de Deus. Eles não se importam. São ateus. Na prática, talvez até acreditem que Deus exista, mas poucos se importam se Deus existe ou não. Vivem longe dele e não querem se aproximar, desprezam o conhecimento de Deus. E mais, eles também não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? No sentido de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem um apelo embutido nele. Quando nós ouvimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós terminamos de escutar a exposição do Evangelho embutido nessa apresentação, existe um convite, existe um chamado dizendo, venha, eis aqui. O Evangelho, o Senhor deu o seu Filho por nós, ele veio aqui. Em carne, ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu livre de pecado, e ele cresceu e realizou o seu ministério. Aqui ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e hoje ele oferece o perdão de pecados a todo aquele que nele crê. Venha, aproxime-se, creia nele, receba dele o perdão. Existe esse convite, venha, creia, renda-se aos seus pés, receba-o como seu Salvador, venha. Mas, quando esses homens ouvem esse chamado, quando esses homens ouvem esse apelo, esse convite, eles não obedecem. O Evangelho tem esse chamado, tem esse convite, mas esses homens não obedecem, eles não vão. Eles dizem, não, eu não vou. E então o texto prossegue e diz o que acontecerá com eles, e mostra aqui a privação da vida, e a privação do prazer, do conforto. O texto diz, estes homens sofrerão penalidade de eterna destruição. Vejam que texto medieval, vejam que mentalidade retrógrada, vejam que mentalidade que não se ajusta àquilo que o homem moderno acredita. O texto fala que eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Os homens odeiam essa mensagem, mas ela continua aqui, ela não muda, ela permanece. Esse texto foi escrito há 2000 anos, e a verdade que está aqui não mudou, continua a mesma. O texto diz que esses homens que rejeitam o Evangelho, que não conhecem a Deus, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. O texto diz, eles serão banidos da face do Senhor. Lembram dessa palavrinha? Banidos. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no texto que lemos. Foram banidos, expulsos da presença do Senhor e da glória do seu poder. O pecado traz privações. E se o pecado não traz privações, nesta vida o que é difícil acontecer? Privações de vida, privações de prazer, privações de paz, privação de conforto, até essas coisas, ele um dia final trará. Não há como escapar das privações do pecado. E o texto que nós lemos no versículo 22 de Gênesis 3, mostra um lampejozinho disso. Mostra uma pontinha disso. Todo o ensino bíblico vai além. O ensino bíblico se expande mais. Mostra uma figura muito mais assustadora do que simplesmente o homem não ter acesso a uma árvore. Mostra algo muito mais complexo, muito mais amplo. Mostra que além disso existe uma morte que não morre. Existe uma morte que não cessa. Uma morte que se protrai no tempo. Uma morte que se estende por toda a eternidade. É uma morte sem fim. É uma morte que não cessa. É a privação contínua, constante, da vida. E junto com a privação contínua e constante da vida, o amargo dessa experiência. A ausência total de prazer, de conforto, de paz, é terrível demais. Eu confesso, para os irmãos, que essa é a parte da teologia que mais me incomoda, porque eu não consigo, na minha mente finita, imaginar um sofrimento sem fim. Eu não consigo. Nós não conseguimos imaginar
O horror disso. Nós não conseguimos pensar no tamanho desse horror. Quando nós temos algum desconforto, uma unha encravada, uma inflamaçãozinha qualquer, na garganta, uma dor de cabeça, e isso se prolonga por 24 horas. Nós ficamos desesperados. Desesperados. Meu Deus, eu preciso de um alívio, eu não aguento mais. A dor vai se tornando aos poucos insuportável. E o que nós temos aqui, no entanto, é algo inimaginável. É o desconforto, é a dor, é a destruição, é a morte contínua, sem fim para sempre, é a privação total de todo prazer, total, completa e perene de todo prazer. Não há como imaginar isso. Ó, homem foi expulso, diz o texto, não tem acesso à vida, não tem acesso à árvore da vida, é privado disso. Mas essas privações são muito mais complexas do que o próprio texto de Gênesis 22 nos mostra. A revelação progressiva vai mostrando o que significa isso, vai mostrando os desdobramentos disso e nós ficamos horrorizados. Se as portas, se as janelas da eternidade pudessem se abrir por um momento e nós contemplássemos a perdição eterna por 30 segundos, nós não suportaríamos olhar a dor e o sofrimento disso. Por isso, meus queridos, é muito importante que vocês que estão aqui nesta noite, aqueles que estão ouvindo essa mensagem através da transmissão ao vivo, aqueles que ouvirão depois através das gravações, é muito importante que vocês avaliem a sua condição espiritual. Nós não podemos brincar com a salvação, não podemos brincar com isso. Nós podemos perder tudo. Todas as desgraças do mundo podem sobreviver a nós. Mas o que não pode acontecer, em hipótese alguma, é nós fecharmos os olhos nesta vida e abrirmos os olhos na eternidade e estarmos separados de Cristo. Porque se isso acontecer, não haverá remédio. Não haverá remédio. Por isso, temos que olhar para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz, examine-vos e vede se estáis na fé. Examinai-vos e vede se estáis na fé. Não brinquem com essa pergunta. Avaliem-se a si mesmos. Olhem para si. Vocês estão reprovados. Ou já foram aprovados? Já atenderam ao chamado do Evangelho? Ou apenas vão à igreja de vez em quando? Porque gostam dos hinos, ou gostam do ambiente, ou gostam de ouvir o sermão? Qual é a sua condição espiritual? Você já tem o perdão dos pecados? Você já está livre dessas privações que o pecado traz? É importante olharem para isso, avaliarem suas vidas e descansarem na fé que há em Jesus Cristo, na salvação que há em Jesus Cristo, porque a maior desgraça que pode acontecer a alguém é partir para a eternidade sem ter o Senhor, sem ter a salvação que lhe dá. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse o Senhor, como termina o versículo, e perder a sua alma. Mas o texto prossegue e nós vemos o Senhor fundamentando o seu castigo, ele mostra que o homem foi castigado porque ele se tornou de forma rebelde conhecedor do bem e do mal. O Senhor sempre fundamenta o seu castigo. Seu castigo nunca é sem uma base. Ele sempre dá uma base para o seu castigo. E aí nós chegamos no versículo 23, e quando chegamos no versículo 23, nós nos deparamos com o segundo resultado do pecado. E o segundo resultado do pecado é a expulsão. Veja o que diz o texto, o Senhor Deus, por isso, aí existe um fundamento para esse castigo, como eu mencionei. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Deus havia plantado o jardim para o homem cuidar. Agora o homem é expulso do jardim. E Deus então diz, agora você vai plantar o seu jardim. Eu plantei um jardim para você. Agora você vai embora desse jardim que eu plantei, e você vai plantar o seu jardim. O texto diz, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Quando o texto diz, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, Deus está dizendo, você vai plantar o seu próprio jardim agora. Você vai procurar agora construir a sua própria felicidade, o seu próprio bem-estar com suas próprias mãos, e não vai conseguir. Você não vai conseguir reproduzir o que você tinha antes. O pecado privou você do prazer. O pecado privou você do conforto. E sempre será assim conforme nós falamos. Está expulso do jardim e você vai tentar plantar o seu próprio jardim agora, lavrando aí a terra. E mais, o texto diz, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Porque o texto fala terra de que fora tomado? Porque o escritor quer evocar, quer trazer na mente do leitor o juízo de Deus. Tu és pó, lembram? Tu és pó, e ao pó tornarás. Você vai trabalhar na terra. Lembrando, eu vou me tornar isso aqui um dia, eu vou revólver. O pó, eu vou mexer com isso, trabalhar com isso, me lembrando. Um dia eu serei isso, um dia eu vou morrer.
E o que nós destacamos aqui no versículo 23 é essa expulsão, é esse banimento, o pecado sempre traz banimento, expulsão. Quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos isso, por exemplo, com Caim, capítulo 4. Logo no capítulo seguinte, no versículo 14, o texto diz assim: Caim dizendo, Caim depois que matou seu irmão Abel, Caim fala: Eis que hoje me lanças da face da terra. É Caim sendo banido. E da tua presença hei de esconder-me. Caim sendo banido. Quando nós prosseguimos no estudo da história bíblica, nós temos estudado. Hoje pela manhã, nós começamos o estudo do período pré-exílico. O pastor Thomas dando uma excelente aula sobre a história do Antigo Testamento, apresentando ali os fatos bíblicos ligados a Israel no período pré-exílico, um pouquinho antes do exílio babilônico começar. E nós aprendemos na sequência. Vamos aprender nas próximas aulas, acho que temos mais 2 ou 3 aulas sobre esse assunto. Nós aprenderemos depois, já vou contar já, viu, pastor Thomas? O povo de Judá será exilado, será banido da terra prometida. O Senhor pune o pecado com um banimento, com a expulsão. É assim que ele faz. Ele fez isso com Israel, um pouco antes desse período que o pastor Thomas está nos ensinando. E depois ele fez isso com o Judá, no período que o pastor Thomas está ensinando para nós agora. O banimento, a expulsão daqueles que desobedecem à sua palavra. E o texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses 1, 7-9, fala também isso, fala dos homens sendo banidos, expulsos da presença do Senhor. E é curioso notar que quando nós chegamos no Novo Testamento e nós aprendemos como a igreja deve tratar os pecadores rebeldes, nós aprendemos. Isso assusta as igrejas atuais, porque as igrejas atuais são, na realidade, muitas delas são grupinhos de amigos, associações de amigos que se reúnem para se divertir. As igrejas viraram isso. São grupos de entretenimento. Eles vão lá para ver pessoas dançando, para ver apresentações bonitas, para ouvir piadinhas, para participar de retiros e passeios. Não é errado rir, não é errado encontrar os irmãos e ter um tempo de congraçamento, não é errado fazer retiros, mas as igrejas se tornaram só isso. Se tornaram apenas isso só. São empresas que realizam eventos de descontração. E as pessoas vão nas igrejas procurando isso. E ficam nas igrejas que oferecem isso. Não ficam nas igrejas que oferecem a palavra de Deus. Preferem as diversões. Mas quando nós colocamos para essas igrejas, ou para os evangélicos em geral, o ensino bíblico acerca de como a igreja trata o pecado obstinado, eles assustam. Por quê? Porque à luz da Bíblia, o pecado obstinado na igreja, assim como aconteceu no Éden, assim como aconteceu com Caim, assim como aconteceu com Israel, assim como aconteceu com o Judá, o pecado na igreja é tratado também com banimento. É incrível isso, mas é isso. É assustador isso, mas é isso. Deus ordena que o homem que vive no pecado na igreja seja banido, seja expulso. E alguns dizem, isso é falta de amor, então reclama com Deus, então fala, Senhor, você não tem amor, reclama com Ele porque é assim que Ele faz. E é assim que Ele quer que seja. O pecado traz isso, expulsão, banimento, a pessoa expulsa da presença de Deus e da presença do seu povo santo. É expulsa do contexto de santidade. É expulsa da Assembleia dos Santos, ela é expulsa disso. E haverá o dia, dizem os textos escatológicos, que eles serão banidos para sempre da presença do Senhor. O Salmo 1 diz que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, eles serão banidos. E é muito importante nós que somos crentes desenvolvermos, é muito importante nós desenvolvermos essa concepção de que o pecado gera banimento, de que o pecado gera expulsão. Nós não podemos, é um erro que permeia a mente do povo evangélico, um erro que entende o pecado apenas como uma fraqueza. O pecado é uma fraqueza, mas o pecado não é só uma fraqueza. Quando nós olhamos o pecado só como fraqueza, a nossa tendência é dar tapinhas nas costas da pessoa. O pecado é uma fraqueza e muitas vezes temos que dar tapinhas nas costas das pessoas porque elas tropeçaram, pecaram, estão tristes, arrependidas, destruídas emocionalmente. Eu vejo isso no meu gabinete pastoral, eu vejo isso com muita constância. Pessoas que me procuram dizem, pastor, eu tenho dado fraco, eu estou triste, tenho pecado contra Deus, estou destruído, arrependido, preciso de ajuda. Eu conheço essa realidade na minha vida e na vida de muitos irmãos que sofrem. E nós vemos, então, esse lado do pecado como fraqueza, uma fraqueza que fere
que faz a pessoa cair e ralar os joelhos. E precisa então de amparo, precisa de apoio, precisa de perdão, precisa de força, de oração, de amizade. Então não podemos negar isso. Mas o pecado não é só isso. O pecado muitas vezes assume os contornos permanentes de um ato de rebelião contra Deus. Rebelião aberta em que a pessoa diz: eu faço isso, e é isso que vou fazer, e acho que isso é correto. Acho que essas coisas ninguém tem o direito de dizer para mim se devo ou não cometê-las ou fazê-las, a vida é minha. E se a palavra de Deus diz o contrário, a palavra de Deus tem que mudar, porque eu não vou mudar. Se a palavra de Deus não mudar, eu mudo a interpretação dela para ela falar o que eu quero que ela fale, mas eu não vou mudar o meu modo de agir, o meu modo de me comportar. E quando nós nos deparamos com o pecado nesses contornos, nessa configuração de um ato de rebelião contra Deus, de um ato de rebeldia contra a santidade e a palavra de Deus, aí é diferente. Aí não é momento de acolher, abraçar, não é momento de consolar, de fortalecer, não. Quando o pecado nós percebemos, quando eu percebo, quando vocês perceberem que o pecado assume essa configuração, esse desenho. Não foi um tombo que feriu, não foi um lançar-se ao chão, foi um lançar-se na lama, foi um lançar-se na podridão espontâneo, em que a pessoa diz: eu quero continuar aqui, é assim que eu quero viver. Quando é assim que funciona, então o que nós temos diante de nós não é um ato de fraqueza, é um ato de rebeldia. E aí, não é hora de abraçar, de acolher, de dizer: ah, ele falhou. Quem não falha? Quem somos nós para julgar? Coita, a carne é fraca. Não é hora disso. É hora de expulsão. É hora de banimento. É nesses momentos que nós temos que aprender com Deus. Deus é o nosso modelo. Quando alguém me procura dizendo: assim, pastor, como é que eu devo cuidar dessa questão? Eu sou chefe de uma seção lá no meu trabalho. Como é que eu devo lidar com isso? Com pessoas rebeldes. Então eu digo: imite Deus. Veja como Deus age com os rebeldes. E imite Deus. Ah, mas Deus pune. Ele pune na hora? Não, ele demora, então demore para punir também. Ele pune de uma vez? Não, ele pune devagar, então puna devagar também. Ele pune de forma definitiva? Chega uma hora que ele pune, depois de muito avisar, então faça isso, avise bastante. Avise bastante, seja paciente. Deus demora 400, 500 anos para punir, então você também faz a mesma coisa, espera aí 400, 500 anos para punir, mas uma hora ele pune. Então, faça assim também. Seja paciente, seja lento, mas avise, mas finalmente puna. Pastor, como eu devo agir? Como pai, faça como Deus faz. Como é que Deus faz? Ele faz assim também. Deus abraça, mas ele bate. Bate. Então eu posso bater? Pode. Lá em casa tem um monte de árvores. Se quiser eu trago uma varinha para você. Não tem problema. Em casa eu sempre tive uma varinha. Minhas filhas quebravam. Não adiantava, tinha um monte na árvore. Pegava outra varinha. Lá. Por quê? Porque Deus bate. Deus fere. Deus fere os seus filhos. Então eu vou imitar Deus. Eu vou fazer como Deus faz. Eu vou tentar reproduzir no meu comportamento aquilo que o Senhor faz no seu trato com as coisas. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, o Senhor é restaurador. Tudo isso ele é como Pai. Eu vou tentar imitá-lo assim. O Senhor é provedor, é consolador, é presente. Tudo isso ele é como Pai. Eu vou tentar reproduzir isso como Pai. Ah, como eu devo ser como esposo, como cônjuge. Como é Deus como cônjuge? Deus tem uma noiva? Deus tem uma esposa? Como é que ele trata a sua esposa? Então é assim que eu vou tratar a minha esposa. Eu vou imitar Deus. Deus é o meu modelo. Como é que eu devo ser no trabalho? Deus trabalha. Como é que ele trabalha? Como é que Deus trabalha? Eu vou imitar Deus no meu trabalho. Ele é o meu modelo. E nesse aspecto, no trato com o pecado rebelde que vemos aqui, nós temos que imitar Deus. Nós temos que aprender a banir pessoas. O grande problema que eu tenho visto, irmãos, com uma constância assustadora, são desgraças terríveis. Em famílias, em casamentos, em lares, em igrejas, porque os crentes não aprenderam a banir pessoas. Você tem que aprender a banir pessoas. Como? Se você conhece pessoas que vivem no pecado de forma rebelde, expulse essa pessoa da sua vida. Expulse da sua vida, se afaste dela, não a acolha tendo-a como seu melhor amigo, sua melhor amiga, não faça isso, afaste-se.
dela, é perigoso deixar que pessoas assim tenham acessos demais à nossa vida, elas nos corrompem, elas transmitem uma mentalidade flácida solta em relação ao pecado e começam a nos influenciar. Dizem que uma das formas como alguns governantes antigos puniam os assassinos era através de um método que era horrível, assustador. Eles amarravam o corpo do cadáver assassinado ao assassino. Amarravam o cadáver ao assassino. E o que acontecia? A podridão do cadáver contaminava o homem vivo. E o homem vivo começava a apodrecer também. Não era a vida que era contagiada. Que contagiava o morto. Era o contrário. Era a morte que contagiava o vivo. E o vivo começava a apodrecer. E no final, o morto matava o vivo. Era uma forma da vítima se vingar do seu assassino. E é assim que acontece com muitos crentes. Eles abraçam cadáveres. Apertados ali com eles, são seus grandes amigos e andam com eles e convivem com eles, crescem em intimidade, abrem suas casas, suas portas, suas vidas, seus corações para esses cadáveres. E esses cadáveres então começam a contagiá-los, contaminá-los com a morte. E eles se acostumam com o mau cheiro podre do cadáver. E esse cadáver lentamente vai matando essas pessoas, esses irmãos, esses crentes. Nós temos que aprender a expulsar pessoas. Temos que ter coragem, temos que ser cuidadosos porque é assustador o ponto a que essa podridão pode chegar. Eu estou tão assustado com algumas coisas, irmãos, tão assustado. Isso não é conversa de pastor. Não, não é conversa de super espiritual. Os irmãos me conhecem. Não há como eu fazer representações diante dos irmãos que eu conheço há tanto tempo. Mas eu realmente estou perplexo diante de coisas que eu tenho visto. Eu compartilhei com os irmãos do nosso curso cadete, tivemos uma aula ontem sobre eclesiologia. No nosso curso, tivemos aqui os alunos do cadete participando. E eu não sei por que eu compartilhei essa preocupação com os irmãos desse curso, não me lembro o motivo de eu ter compartilhado isso, que eu quero compartilhar com os irmãos, mas o que eu tenho visto, tenho notado com muita frequência nos dias atuais, é uma mundanização. De senhoras, não estou falando de moças, não. Estou falando de moços, estou falando do grupo mais improvável. Senhoras crentes, será que existe uma figura que evoca mais noção de decência e honra em nossa mente do que uma senhora crente? Eu não consigo imaginar uma figura que evoque mais fortemente noções de honra, de dignidade, de sensibilidade, de equilíbrio, de decência do que uma senhora crente. Às vezes eu vejo moças que não evocam tanto essa figura, moças crentes até, vejo moças com roupas estranhas, chamativas. Aqui em nossa igreja é raro isso acontecer, e também nós não temos regrinhas de vestimenta, isso é legalismo, mas nós contamos, evidentemente, com o bom senso de qualquer moça, de qualquer mulher. A mulher naturalmente tem bom senso e ela sabe o que é uma roupa chamativa e o que não é. Nós não temos que colocar regrinhas, olha, 2 dedos abaixo do joelho. Não tem motivo para isso. Qualquer mulher, e mais ainda uma mulher crente, independentemente da sua idade, vai ter noções básicas acerca disso. Ninguém precisará orientá-las nesse aspecto. Então, o que acontece é que às vezes algumas moças não têm muito essa noção, acontece de não ter, e não evocam tanto essa ideia de honorabilidade, honradez. Mas uma senhora de 45, 50 anos, evoca essa ideia. A irmã, a senhora, como dizia antigamente a senhora, aquela que é membro da sociedade feminina missionária. Irmãos, quando eu penso nessas pessoas, o que me vem à mente, o que deve vir à mente dos irmãos todos, é essa figura honrosa, decente, com uma postura bonita, uma linguagem bonita, um modo de falar bonito marcado por decência, por recato, mas o que tem acontecido atualmente é de chorar. Eu tenho visto senhoras não. Aqui na igreja, por favor, aqui não, tenho visto por aí senhoras crentes tirando selfie, cabelo, algumas abaixadas assim com decote, tirando selfie. Em redes sociais de relacionamento, o marido chega em casa e diz: eu vou sair hoje com as minhas amigas. O que? Você com as minhas amigas? Mas espera aí, você tem 50 anos? Que roupas são essas? Ah, vou na academia. Irmãos, e isso, tudo bem na academia sem problema, mas parece que o que tem acontecido é que mulheres maduras crentes têm abraçado um modelo que é o modelo da malhação, que é o modelo da novela, que é o modelo do mundo, e essas mulheres vão se deixando levar
por essa mentalidade mundana, e aos pouquinhos elas vão se comportando como adolescentes e vão deixando de lado a decência, o bom senso, o senso de ridículo, a responsabilidade de mãe, de esposa, e vão se afastando mais e mais até o ponto, eu tenho visto chegar até esse ponto, de chegar para o marido e dizer o seguinte: olha, estou indo embora de casa, eu quero curtir a minha vida, eu sou nova ainda, e eu quero conhecer a vida, quero conhecer outras pessoas, e ó, até logo, tchau pra vocês. Irmãos, esse tipo de coisa está acontecendo constantemente com mulheres crentes. Não é uma experiência nem duas, são várias mulheres crentes. O que está acontecendo? Era o grupo menos provável. Ó, grupo mais marcado aí por esse senso de decência, de honradez. O que está acontecendo com essas mulheres? Eu vou dizer o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A aproximação do cadáver. Amigas, pessoas próximas demais. Não aprenderam a banir pessoas, expulsar pessoas da vida e ouvem conselhos, ouvem ideias, ouvem valores e aquilo vai entrando em suas mentes aos poucos. Elas começam a acreditar naquelas coisas, começam a acreditar nos conselhos. Você é nova, você é bonita, ninguém é dono de ninguém. Você ainda tem muito pela frente. Aproveite, você tem o direito de ser feliz. E essas amigas vão enchendo a cabeça da pessoa, os programas de televisão, as coisas todas, o mundo ao redor falando, e essas pessoas não conseguem banir essa gente da sua vida. E aos poucos então a morte que elas têm começa a contagiar essas mulheres. E se isso acontece com as mulheres, senhoras crentes, imaginem o perigo que todos nós corremos. Se acontece com o grupo menos provável, imagina o que pode acontecer com todos nós. Então nós temos que aprender isso, temos que aprender a banir pessoas como Deus faz com o pecado, detectando o mal, detectando a rebeldia, detectando o desprezo pelas coisas de Deus. Afaste-se dessa pessoa, fuja dessa pessoa. O apóstolo Paulo, quando fala sobre os falsos mestres, ele diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, foge dessas pessoas, que têm aparência de piedade, mas são pessoas corrompidas, sujas. O texto diz, foge. Como é que eu fujo de algo? Eu não olho para trás, eu corro dessa gente. O texto diz isso, foge dessas pessoas. O texto diz para romper a Bíblia. Diz em 1 Coríntios 5, 9 a 13, para romper a comunhão com pessoas que estavam na igreja e começaram a viver no pecado e foram disciplinadas. O texto diz: afaste-se dessa gente, não conviva próximo dessa gente. Fique longe dessa gente porque elas podem corromper você. Em Tito, no capítulo 3, o apóstolo Paulo chega a dizer que se você admoestar uma pessoa 2 vezes, e ela não te ouvir, se afaste dela. É severo. Você admoestou uma pessoa 2 vezes e ela não te ouviu? Afaste-se, porque essa pessoa pode corromper a sua vida. E nós temos que aprender esse resultado do pecado. O resultado do pecado é a expulsão. E temos que aprender com Deus. Aprenda a expulsar pessoas da sua vida. Faça agora uma varredura na sua mente. E veja quais são as pessoas perigosas que há no seu convívio. Pode ser qualquer pessoa, um parente, um amigo, namorado, namorada, seja quem for, representa um perigo para você. Há pessoas que não dá para você evitar. Pai, mãe, marido, mulher. Não tem jeito. Esposo, esposa, não tem jeito. Mas há outras pessoas, amigos, colegas, você percebeu que essa pessoa vive na sujidade, vive na imundícia, está muito próximo de você. Afaste-se porque isso pode corromper você. E finalmente, irmãos, em Gênesis 3, nós aprendemos que o último resultado do pecado é a obstrução. Em que sentido é a obstrução? O texto diz, e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim. Por que ao oriente do jardim? Parece que o homem foi para o oriente. Então, Deus colocou ali querubins do lado oriental do jardim para que o homem não tivesse acesso ao jardim por ali. Parece que o homem foi naquela direção, pelo menos é o que mostra o texto de Gênesis no capítulo 4, versículo 16. Também Gênesis 11, 2 mostram que parece que a humanidade passou a se proliferar e a ocupar o lado oriental do jardim do Éden. Então o Senhor colocou querubins ali. Os querubins, eles estão associados com a presença de Deus. É interessante observar que, segundo alguns comentaristas, o jardim do Éden era uma espécie. Parece que ele recordava em alguns aspectos, pelo menos do ponto de vista literário. Há comentaristas que dizem que o jardim do Éden, em alguns aspectos, evocava a ideia do tabernáculo, da presença de
Deus, e nós vemos no tabernáculo a presença de querubins. Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo 25, 18 a 22, nós aprendemos nesse texto que no tabernáculo havia a arca e sobre a arca havia o propiciatório. E o propiciatório era uma tampa, a tampa da arca e sobre essa tampa ali junto à tampa, havia 2 querubins com as asas estendidas sobre a arca. Então os querubins representavam a presença do Senhor, inclusive as cortinas do tabernáculo eram repletas de querubins. Aqui nós temos a menção de querubins, guardando a presença do Senhor também. O homem foi expulso da presença do Senhor e mais, ele não teria mais acesso à presença do Senhor. É por isso que o resultado do pecado é a obstrução. O caminho de volta ao Senhor está obstruído. Não há como voltar para ele. O texto fala de uma espada que foi colocada e que se revolvia, impedindo que a árvore da vida fosse acessada. O caminho para a vida foi obstruído. Não há como se chegar mais a Deus. O que nós aprendemos nesse texto é que o homem está separado de Deus e não há como se aproximar dele. Na sequência da narrativa, da história da redenção, como os teólogos chamam a história da salvação, a história da redenção, nós aprendemos que Deus proveu uma forma de acesso. Deus proveu uma forma de acesso a ele através do culto levítico. Mas essa forma de acesso a Deus, pelo culto levítico, era uma forma simbólica e insuficiente. Se os irmãos olharem o texto de Hebreus 9, os irmãos verão do que consistia isso. Os levitas, ali sob orientação e revelação de Deus, eles realizavam sacrifícios para que pudessem entrar na presença de Deus no tabernáculo, no Santo dos Santos. Vejam Hebreus 9, de 6 a 8. O caminho para Deus obstruído, impedido, obstaculado pelo pecado. Nós aprendemos que na Bíblia, que Deus proveu um meio do homem se chegar a ele. E isso por meio do culto levítico. Em Hebreus 9, 6 a 8 nós aprendemos, o texto fala sobre o tabernáculo, no versículo 6 diz, ora depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O culto levítico mostrava que era possível ter acesso a Deus através dos sacrifícios sangrentos que eram simbólicos, e que também eram insuficientes. E com o passar da revelação bíblica, com a manifestação de Deus na história da salvação, nós aprendemos que Deus enviou o seu Filho. E quando Deus enviou o seu Filho, nós aprendemos no livro de Hebreus que ele abriu o caminho novamente. O caminho estava fechado desde o Éden. O Senhor havia impedido o caminho para a árvore da vida desde o Éden. Através do culto levítico, através do sacerdócio arônico, o homem podia se aproximar de Deus, mas com limitações e até mesmo de forma simbólica por meio de sacrifícios sangrentos. E tudo isso era insuficiente. Todo ano isso tinha que se repetir para que de alguma forma esse acesso fosse como que por uma sombra aberto, ou de modo simbólico, aberto, algum contato, alguma comunhão. Mas quando nós lemos a sequência do livro de Hebreus, nós aprendemos que o Senhor enviou o seu Filho, e através do seu Filho o caminho foi aberto definitivamente. Os irmãos observam, por exemplo, o texto de Hebreus 10. O texto de Hebreus 10 mostra isso. O texto diz assim, no versículo 19, Hebreus 10, 19 fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Senhor abriu o caminho fechado. O Senhor removeu os querubins, o Senhor removeu a espada flamejante, e abriu o caminho de volta para a presença de Deus através de Jesus. Não há como se aproximar de Deus à parte de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente eu abri o caminho pelo meu corpo, pela minha carne, o caminho de acesso a Deus. Sem mim é impossível chegar ao Pai. Se você não tem Cristo, você ainda está em Gênesis 3,24. O caminho está fechado para você. Mas se você tem Cristo, você não está mais em Gênesis 3,24. Você está em Hebreus 10,19 em diante. O caminho está aberto para você. E se você pensa que pode ter acesso à árvore da vida estando em Gênesis 3,24, sinto muito, não terá. O querubim
permanece lá para você. Os querubins permanecem lá para você. A espada flamejante permanece lá para você, obstruindo o seu caminho por causa do pecado. Mas se você receber Cristo em sua vida, crer nele, se curvar a ele, então os querubins serão removidos. A espada será removida e o caminho, pelo sangue de Cristo, se abrirá. E o texto diz que podemos então ter intrepidez para nos aproximarmos de Deus, pelo novo e vivo caminho que lhe abriu através da sua carne. E o que acontece então com essa pessoa? O texto de Gênesis 3:24 fala que o caminho da árvore da vida foi fechado. O que acontece com a pessoa que desfruta do novo caminho que Jesus abriu? O texto de Apocalipse mostra, diz Apocalipse 2:7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo aqui tem ouvidos? Você tem ouvidos? Tem? Então quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, escute. Não despreze esse dom da audição que Deus te deu. Não despreze. Deixe de ouvir outras vozes. Deixe de escutar mentiras. Ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que creu no Senhor, que perseverou na sua fé, diz o texto. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Mas o caminho não foi fechado. O caminho foi fechado sim, mas aquele que crê em Jesus Cristo, para estes o Senhor remove os querubins, remove a espada e abre o caminho pelo seu sangue. Essa pessoa terá acesso à árvore da vida. Quando nós continuamos olhando para o texto de Apocalipse, parece que Apocalipse quer voltar para Gênesis. É curioso. Apocalipse evoca Gênesis. O último livro da Bíblia evoca o primeiro. Quer trazer de volta a nossa memória o primeiro livro. É como se fosse um ciclo que se fecha. E nós chegamos então no último capítulo 22. E quando chegamos no capítulo 22, o texto diz assim no versículo 2. Versículo 1, 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, na Nova Jerusalém. Na Jerusalém celeste, diz o texto, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Ela está lá. Continua ali. Ela morreu. Ela persiste lá ao longo dos milênios. Ela está lá. O caminho a ela foi fechado no Éden. O caminho a ela foi fechado ali, em Gênesis 3:24. Mas ela permanece ali, dando seus frutos, diz o texto, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu já pensei, mas por quê? Os povos não precisam de cura, mas ela está lá. Eu não preciso da farmácia, mas ela está lá. Por quê? Evocando a realidade de que o Éden foi restaurado, evocando a realidade que o acesso a ela está aberto. Eu não preciso do remédio, mas eu tenho acesso ao remédio. Eu não tenho mais doenças nem morte, mas o remédio está lá. E o fruto é saboroso. Quando eu era garoto, eu gostava de tomar Cebion sem estar gripado. Cebion sabor laranja. Eu não estou gripado, mas eu gosto do Cebion sabor laranja. Você não precisa, você não está doente, não está com gripe, mas eu quero tomar o remédio. É gostoso, é saboroso. Lá naquele dia, naquela cidade, eu vou me aproximar da árvore da vida, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu através do seu corpo, os querubins da vingança, os querubins da ameaça removidos, a espada flamejante removida, o acesso aberto, a árvore ali diante de nós. Teremos então acesso a ela, não precisaremos mais dela, a vida estará em nós, permeando nosso coração, permeando nossa existência, mas teremos acesso à árvore e vamos nos deleitar nesses frutos que se renovam de mês em mês. Teremos acesso à árvore da vida, e então participaremos do Éden recuperado. Como é possível alguém trilhar esse caminho? A receita fica no versículo 14, de Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz como comer esse fruto, o fruto saboroso da árvore da vida. O texto diz: bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que eles são bem-aventurados? O texto diz, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Você lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes aqui simbolizam o todo do homem. Você foi lavado, purificado e perdoado pela fé no sacrifício do Cordeiro. Se você creu em Cristo, no seu sacrifício remidor, o seu sangue lavou você, lavou
as suas vestes, lavou a sua vida, lavou a sua alma, lavou o seu coração, removeu os seus pecados. Então você tem direito à árvore da vida e entrará na cidade pelas portas. Mas isso não é dado a qualquer. Isso é dado apenas a quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Éden está aberto para você. Ou não. O acesso à árvore da vida já se abriu para você ou não. Ou permanece fechado. Hoje, pela fé, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Diga ao Senhor: Senhor, minhas vestes estão sujas pela culpa e pelo pecado. Minhas vestes estão sujas pela incredulidade, pela rebelião. Minhas vestes estão sujas pelo desprezo do seu filho, da sua palavra, da sua santidade, do seu ser, da sua pessoa. Eu vivo longe, vivo no pecado, banido da sua presença. Minhas vestes estão sujas, mal cheirosas, apodrecendo. Eu quero lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Lava-me, e alvo mais que a neve eu ficarei. Lava-me para que eu tenha acesso à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Faça essa oração hoje. Peça ao Senhor hoje que lave você e viva a partir de então na esperança de entrar na cidade pelas portas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado pela esperança que temos. Obrigado porque aqueles querubins foram removidos para todo o que crê. Obrigado porque aquela espada foi apagada para todo aquele que crê. E o Senhor Jesus abriu um caminho novo pelo seu sangue e todos aqueles que lavam suas vidas nesse sangue têm acesso a essa árvore novamente. Ó Deus, abençoa para que todos os que ouvem essa mensagem lavem suas vestiduras do sangue do Cordeiro e sejam salvos. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.